Acordei cedo naquela manhã de dezembro, ainda cansada e pensando em tudo que eu tinha para fazer no meu dia. Antes de dormir, tarde, como de costume, fiz uma lista com cerca de 15 itens de todas as pendências que vinham me sufocando há algumas semanas. Era assim, dia após dia, a esperança ou o desespero, de conseguir recuperar no amanhã o que eu não consegui fazer no dia anterior. Essa sensação de culpa, sabe? Que a gente sente enquanto sobe foto após foto, vídeo após vídeo no Instagram ou no TikTok. Numa procrastinação infinita, para não ter que voltar ao trabalho que parece mecânico demais, desafiador demais, estressante demais. Naquele dia, mais uma vez, coloquei a água do café para ferver, enquanto escovava os dentes e lavava o rosto para recobrar um pouco da consciência que ainda estava dormente. Antes que eu pudesse me esquecer, eu fui até a caixa de correio e para verificar, se havia chegado alguma das minhas várias encomendas, dessas coisas que a gente se convence que compra por necessidade, mas na verdade só passam de tentativas inúteis de recuperar o nosso esforço diário em um trabalho incessante. Peguei alguns envelopes e no meio de alguns panfletos e boletos, me deparei ali com um envelope pardo de tamanho médio e um selo bonito que parecia ser de outro país. Li o nome do remetente e soube que se tratava logo de um amigo que morava longe, em um país asiático. Ali eu voltei para a cozinha e depois de coar o meu café, me sentei à mesa e abri aquele envelope encorpado. Dentro dele havia um lindo cartão com enfeites em alto relevo e muitas cores. Era um belíssimo cartão de Natal. Um cartão de Natal. Espera aí, mas meu amigo é ateu, declaradamente ateu. Por que é que ele estava me mandando um cartão de Natal? E aquela pergunta me despertou mais subitamente do que eu imaginava que poderia fazê-lo. E de repente aquele cartão parecia me questionar, dura e incessantemente. Qual é o significado do Natal para esse mundo? E qual é o significado do Natal para você? E enquanto eu lia aqueles desejos de saúde e prosperidade, pensava que eles passavam muito longe do que aquela data realmente significava. Não bastasse isso, eu notei, espantada, que meu coração também parecia muito distante do que aquela data propunha para mim. Uma cristã supostamente fervorosa, assídua e atuante na igreja. E de fato, nos últimos dias, eu não vinha pensando muito no significado do Natal. Eu estava bastante preocupada com as metas a cumprir, os presentes a comprar e todo o sucesso do próximo ano para planejar e garantir. E aí eu me lembrei de um livro que estava na minha estante. Era do Timothy Keller, que havia escrito sobre o Natal escondido. E bem nas primeiras páginas desse livro, ele propõe uma reflexão sobre uma música tradicional, de nome Eis dos Anjos na Harmonia. Quem é Jesus? Pergunta a canção. O Senhor eterno, que desceu do mais alto céu para ser fruto do ventre da Virgem. O que veio fazer? Sua missão é ver Deus e pecadores reconciliados. Como conseguiu isso? Ele deixou de lado a sua glória, a fim de que não morramos mais. E como essa vida pode ser nossa? Por meio de uma regeneração espiritual e interna tão radical que pode ser chamada de segundo nascimento. Aos prantos ali eu me ajoelhei ao lado da estante e percebo mais uma vez que Deus, por meio do seu Espírito Santo, me desperta da embriaguez de uma rotina acelerada, focada nas necessidades e exigências desse mundo. Seu olhar doce sobre mim me constrange de tal modo que me percebo tão cega sobre o significado do Natal quanto aquele meu amigo ateu que me enviou um bonito cartão.
De joelhos, reconheço que pequei contra quem sempre me amou e que esse pecado havia me separado para sempre da única esperança de vida que eu tinha. Ajoelhada ali, entendo que o nascimento de Jesus, Deus encarnado, foi mais um passo de Deus em minha direção. Passo que eu, em minha miséria, jamais poderia ter dado em direção a Ele. Eu percebo também que meu coração perdido só tinha mesmo uma única esperança: Cristo Jesus, na sua obra na cruz e em sua ressurreição ao terceiro dia. Bendito seja Deus por seu amor imensurável. Bendito seja o Cristo obediente que amou o Pai quando me amou. Bendito seja o Espírito Santo que continua convencendo o meu coração errante do pecado, da justiça e do juízo. Que meu coração seja iluminado pela luz de Cristo, que trouxe esperança eterna aos seres humanos. Que a escuridão da minha alma seja iluminada pela obra de Cristo, em total reconhecimento que é nele, por meio dele e para ele que existo e me movo. Agora sim será feliz o meu Natal. Vinde adoremos, ó vinde, ó 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 vinde, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, é o nosso Rei, ó vinde adoremos. Vinde adoremos, vinde adoremos ao nosso Rei. Nasceu nosso Rei, Messias prometido. Vinde adoremos, vinde adoremos, vinde adoremos ao nosso De Belém para o mundo. Essa seria a manchete dos jornais da época, se soubessem o que estava realmente acontecendo ali. Eles exultariam como nós hoje, que estamos exultando o nascimento do Rei Jesus. Mas não foi bem assim. Mas por que não foi bem assim?
porque o povo de Israel esperava um Messias nacionalista vencedor, que iria vencer os impérios pagãos e instaurar uma nação que estava sobre todas as outras, que a promessa seria que eles reinariam como cabeça e não cauda. E também porque as nações diziam com todas as letras que não precisavam de um rei salvador, mas um Deus que os salvasse apenas as suas necessidades temporais. Afinal, por que nos salvar? Antes de olharmos para a consequência dos nossos erros, precisamos olhar para o motivo das consequências. Escolhas. Sim, escolhas. São escolhas que foram feitas e são feitas todos os dias, gerando consequências boas ou ruins. Entretanto, não estamos falando de ações de escolha, mas de uma escolha que acontece e aconteceu em cada coração humano. O ato de nascer gritando por independência ou morte, querendo satisfazer seu coração egoísta com escolhas voltadas para aquilo que será bom para o meu e não o nosso. A queda da humanidade aconteceu justamente quando Deus Criador foi colocado como meio e não finalidade. Logo, nos tornamos os nossos próprios deuses. E assim, fomos clamando e nos tornando donos do nosso próprio jardim. Mas olha só, parece que Gênesis está muito próximo de nós hoje, aqui em Belo Horizonte. Você sabe ou já percebeu, quando nós criamos as nossas próprias empresas, o nome que a gente dá para elas? Imagine, a Ponte BH, by Luiz Felipe Lima. É um exemplo simples, mas que nos dá o real motivo da nossa necessidade de salvação. Tirou a foto. Nossos corações fazem coisas boas com as motivações egoístas. Criamos uma ilusão, o que na verdade resulta em guerra. Não apenas entre povos ou pessoas, mas dentro de cada um de nós.
final. Todos os envolvidos em uma guerra anseiam pelo final dela. Uns querem vencê-la, outros querem apenas que acabe. Mas no final das contas, todos os corações clamam por paz. Queremos paz. Como isso seria possível se todos os nossos corações ainda estão em guerra? Afinal, todos pecaram, estão desprovidos da glória de Deus. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, sabemos que Deus interveio na história, mesmo sendo nós ainda pecadores. Chamou Abraão, jurou por si mesmo que faria do descendente dele uma bênção para todas as nações. Começou o drama das Escrituras: Abraão, Isaque e Jacó. Chamou Moisés, um príncipe egípcio gago, mas nascido hebreu. Por meio dele libertou o seu povo, revelou o Deus criador e libertador, ensinou sobre quem Deus é e aquilo que seria necessário fazer para estarmos em paz. Incrivelmente, Deus aceitou por um tempo sacrifícios de animais para purificação e perdão dos pecados, mas tudo isso com os olhos no final. A lei é um aio para Cristo. Nos revela Deus, nos ensina a adorá-lo e nos ensina também o caminho. Mas a lei também restringe o mal social que está desenfreado. Falou por meio dos profetas, estabeleceu o seu povo para ser luz no meio dos povos. Veio o ápice do reino de Israel. Davi reinava. Salmos, provérbios, cânticos dos cânticos. Havia prosperidade, expansão e tempos sem guerra. Tudo aquilo que o nosso coração resumiria numa simples palavra: paz. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, os corações ainda estavam em guerra. O reino de Israel se dividiu. Reis corrompidos, povo corrompido, e Deus sempre falando por meio dos profetas: voltem para mim. Chamou a Síria, disciplinou seu povo. Chamou a Babilônia, amou o seu povo. Controverso? Não. Deus disciplina quem ama. Voltem para mim. Chamou Isaías, Ezequiel, Daniel e Jeremias. Chamou Zorobabel, Neemias, Esdras e Malaquias. O drama da redenção continuava. A promessa ecoava. Do seu descendente serão benditas todas as nações da terra. A mensagem ressoou a um povo sem coração em Malaquias 4. O Senhor Todo-Poderoso diz: está chegando o dia em que todos os orgulhosos e todos os maus serão queimados como a palha é queimada na fogueira. Naquele dia, eles queimarão e serão completamente destruídos. Mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saltam do curral. Naquele dia que eu estou preparando, vocês pisarão os maus como se eles fossem o pó da rua. Lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para que todo o povo de Israel obedecesse. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que os pais e os filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. 400 anos de silêncio. Deus estava preparando o palco. Vieram os gregos, depois os romanos, que prometiam a pax romana em suas estradas e em suas terras. Foi aí que Deus falou novamente. João 1. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz,
mas veio para falar a respeito da luz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele, porém, fez com que alguns crescem nele e o recebessem. A esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como filhos de um pai humano. Não, o próprio Deus é quem fez e foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a revelação da sua glória, glória que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele a quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia.
nasceu em Belém o pão da vida. Em contraste aos poderosos deste mundo, nasceu na manjedoura, longe dos holofotes do poder e da religião. Seu nascimento é loucura para os sábios dessa era, sua humildade, fraqueza para os poderosos. Naquela noite feliz, o descendente de Abraão chegou, a promessa se tornou visível, Deus se fez homem. Uma hoste de anjos demonstrou sua realeza a singelos pastores. O rei chegou, frágil como aqueles que veio salvar, humilde e obediente para nós que perdidos em nós mesmos estávamos. Ah, noite feliz para todos aqueles que ele nasce como Rei e Senhor, noite que embala todas as nossas noites e dias também. Noite de paz para cada um de nós. Que o Natal seja mais que uma data, que o nascimento de Jesus faça nascer dentro de cada um de nós uma nova vida, um novo olhar para as pessoas e para a correria do dia a dia. Que em todos os dias maus possamos saber que Deus está perto de nós e que veio para redimir todas as coisas. Noite feliz para o cansado, para o oprimido, para o doente e desfalecido. Noite feliz para o órfão e para a viúva. Noite feliz para todos os pobres de espírito. Deus está perto de nós. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Noite feliz. Noite santa, de estrelas tão brilhantes, em que nasceu o nosso Salvador. Triste era o mundo, em dores torturantes, mas Cristo veio ofertar seu amor. O mundo vive a nova esperança. Jesus nasceu, a luz então brilhou. Ajoelhai, ouvir os anjos cantam, ó noite divina em que Jesus nasceu. Ó noite divina em que Jesus nasceu. Nos ensinou a amar-nos uns aos outros. Seu amor é lei e seu evangelho é paz.
bebê cresceu diante de Deus e das pessoas, quebrou paradigmas, trouxe à tona a verdadeira religião, cumpriu toda a lei e ensinou-a corretamente no Sermão do Monte. Se revelou ao meio-dia a uma mulher em Samaria e chamou um religioso poderoso a nascer de novo quando este veio na calada da noite. Tocou nos impuros, curou no sábado, trouxe dignidade às mulheres. Jesus é luz na escuridão. Passou mais tempo discipulando seus 12 que alimentando as multidões. Orava nas madrugadas, fazia o que o Pai fazia, trabalhava porque Deus trabalha até hoje. Tem até raposa e galo no caminho de Jesus. Como o descendente de Abraão, limpou o pátio dos gentios no templo e disse: minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Era o segundo Adão, na terra de muitos primeiros. Do primeiro, ou dos primeiros, abundou o pecado, mas do segundo superabundou a graça. Nele não se viu dolo algum, não pecou, mas se fez pecado por nós. Nunca olhou para si, mas olhava para o Pai e amava o que o Pai amava, o mundo. Fazia o bem, mas o bem maior foi feito no madeiro. Então achavam que estavam exercendo poder sobre Jesus, matando Jesus, mas era Jesus que estava exercendo poder sobre todos, até mesmo os soldados romanos e os religiosos judeus. Mas foi um bandido, um bandido que experimentou o poder de Jesus primeiro ao ouvir: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus exerceu o verdadeiro poder. Jesus exerceu o poder do amor.
muito pão e peixe. Pura verdade, e até aquela mulher cheia de pecados recebeu perdão. Que só Deus poderia fazer. Perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. Ao falarmos de Natal, uma pergunta deve ecoar em cada um de nós. Será que podemos viver o Natal todos os dias? Como seria a minha e a sua vida se nós tivéssemos a verdadeira compreensão daquilo que estamos falando agora? O livro O Natal do Tim Keller, Natal Escondido, diz assim, abre aspas: tornar-se cristão não é como entrar para a academia. Não é um programa Viva Melhor que o ajudará a florescer e a realizar seu potencial. Não. O cristianismo não é mais um vendedor ambulante oferecendo serviços espirituais com os quais você se compromete desde que satisfaçam suas necessidades a um custinho razoável. A fé cristã não é uma negociação, mas uma entrega. Significa deixar o controle da própria vida. A encarnação. Sim, o Natal significa que Deus não se dá por satisfeito em ser um conceito, uma ideologia ou apenas alguém que o conhece remotamente. Não, faça o que for necessário. Ei, escute, faça o que for necessário para se aproximar dele. O Natal é um desafio, bem como uma promessa de comunhão com Deus. Fecha aspas. A pergunta que deve ecoar em cada coração aqui e agora é como nós devemos brilhar a nossa luz na sociedade para Deus. Que a gente possa cantar e brilhar por Ti, Senhor. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que a
Jesus havia ressuscitado. Chegou perto dos seus discípulos e disse assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês todos os dias e para sempre. Essa é a nossa oração neste momento. Curve aí, feche seus olhos. Senhor, nos curvamos diante de Ti em reverência. Cantamos e ouvimos essa canção, que nós queremos brilhar por Ti. Não brilhar a nossa luz, porque em nós só existia trevas, mas a luz que acendeu a nossa escuridão. Senhor, sobre cada um que está aqui, sobre cada um que está em casa, eu oro essa oração, que possamos abraçar a comissão prioritária, primordial da verdadeira vida, fazer discípulos de todas as nações, que possamos pregar para qualquer um, não de qualquer jeito, mas pregar de um jeito que eles aprendam, mas sempre firmados na Tua palavra, que não muda. Por isso eu oro sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus disse amém. Fique de pé, não terminou ainda, e eu quero te convidar a celebrar junto com a gente aquilo que Deus tem feito. Vamos celebrar.